Tá no ar mais uma edição do podcast do Thiago e a gente hoje, reunidos aqui para iniciarmos a nossa terceira temporada. Olha, um abraço do tamanho do Brasil para você que está acompanhando pelas nossas redes sociais e também pelas rádios. Tiagão, de volta para nossa terceira temporada. Estamos de volta e que saudade que eu tava de ouvir essa abertura. Tá no ar, podcast do Thiago, com a nossa voz grave do nosso Cid Moreira, Jairo Ribeiro, voltando à bancada aqui do podcast do Thiago, iniciando a nossa terceira temporada, depois aí de uma breve lacuna aí, do tempo, para que a gente possa estar remodelando, tá trazendo aqui novas ideias, que pouco a pouco a gente vai estar implementando aqui no podcast do Thiago, para que a gente possa continuar trocando essa ideia, batendo esse papo, como você sabe, leve e atual, prestando contas do nosso mandato, prestando contas daquilo que está acontecendo no município de Piranhas, em Alagoas, em Brasil e no mundo, trazendo cultura útil, cultura inútil também, que todo mundo gosta. E aqui junto com os nossos companheiros também de bancada, o focado Venze Everton Ranieri, nosso amigo McFlurry, quer dizer Jorge McFly, confundi com aquele sorvete que tem na McDonald's. Você estava decorando essa piadinha para soltar hoje, não era? Algo me disse que você pensou nisso para... É isso aí, Tiagão. E a turma conosco aqui, né? Nosso time tá completo. O nosso focado de estilo para nova temporada, para terceira temporada. Voltou a temporada, tem que mudar o estilo. É o que chamam de realinhamento, né, Tiago? Tá com um novo design aí, né? Cara... Só eu, né? Tô com design novo. O estilo meio fluido. Tá certo. Ô, Tiagão, ó, a gente brinca e se diverte nesse início de programa, mas... O pessoal já tava preocupado, perguntando, rapaz, o que foi que aconteceu? Toda semana tô acompanhando ali na rádio e tal, na internet, será que mudou? Não mudou, não. Mudou, não. Porque sempre que a gente termina uma temporada, a gente passa ali um tempinho pra gente trazer novas ideias. Exato. O formato permanece mais ou menos o mesmo, mas pouco a pouco, né, a gente vai estar apresentando aqui alguns elementos diferentes. Esse primeiro programa da terceira temporada, a gente tá voltando aqui só com a turma mesmo aqui de casa, pra gente tá matando um pouco a saudade desse bate-papo leve e atual, trazendo também algumas notícias da gestão aqui, Juntos por um Futuro Melhor, aqui de Piranhas, trazendo algumas notícias também que tá sendo falada aí no Brasil e no mundo. Sendo as atualidades, né? As atualidades. Mas... esse mês ainda vamos ter convidado especial aqui, viu? Claro, os nossos convidados estarão conosco aqui pra gente bater um papo. Agora, Thiago, antes da gente bater um papo sobre atualidades, a rapaziada começar a trazer também algumas informações, vamos falar de um ponto que a gente sempre fala aqui no podcast, que é a questão das ações, porque você roda muito, viaja muito em prol do nosso município, mas também aqui no município não para. O podcast do Thiago para, mas a gestão não para. Não para. Pelo contrário, a gestão avança cada vez mais. Como a gente sempre fala aqui, o nosso trabalho é de manhã, de tarde, de noite, não tem dia, não tem semana, não tem feriado santo, não tem nada. Continuar trabalhando. E nesse período que nós ficamos aí, né, acho que um mês, mais ou menos um mês aí fora, muitas coisas importantes aconteceram aqui. E se for para divulgar tudo que foi feito em um mês, um podcast não dá. A gente sempre trabalha aqui na dinâmica de 5 dias, né? De uma semana. Não dá. Mas como a nossa finalidade não é só falar de gestão, mas também é falar de gestão, obviamente a gente precisa prestar contas do nosso mandato. A gente dá uma pincelada aqui breve das principais ações. Já tivemos muitas ações, mas uma ação específica já muito aguardada, né, aqui pela população, principalmente pelos pais das nossas crianças que estão dentro da rede municipal e pelas próprias crianças também. Iniciando que o semestre, estavam, né, já há algum tempo cobrando, e a gente teve, né, de certa forma aí. A gente sabe que hoje, para se fazer gestão pública, não é fácil. Tem que existir um planejamento orçamentário, tem que existir, né, toda a condução da parte burocrática, da licitação, enfim, para que você possa fazer a contratação da melhor forma possível, também funcionando direitinho. Enfim, conseguimos fazer aqui a entrega para toda a nossa rede municipal. Aproximadamente 5.000 crianças foram atendidas com o fardamento, com o kit de material escolar. Então hoje, se você vê o estudante da rede municipal aqui em Piranhas, está toda fardada, com a farda nova. As crianças, as menorzinhas, estão com aquela mochilinha de rodinha. Para não ter que levar nas costas aquele peso todo de livros. Mas teve caderno, teve estojo, garrafinha squeeze para colocar água. Enfim, uma coisa linda. Ô Tiago, diga-se de passagem uma coisa. Eu acho que é muito importante a gente discutir. Quem é pai, né, sabe disso. Principalmente quando você... não tem muita renda, às vezes você tem uma renda uma renda do salário mínimo.
é sempre momentos de dor de cabeça para o pai. Porque imagine, né? Quando você não tem farda, quando você tem que comprar todo o material escolar. E é muito importante, principalmente porque isso, Tiago, ajuda o pai que aquele dinheiro que ele iria gastar, ele já remaneja para outra situação. Lembrando, Jário, que é a primeira vez na história política de Piranhas, onde a Prefeitura Municipal ela faz a entrega dos fardamentos juntamente com o kit de material escolar. Volto a dizer, não é só a mochila. Caderno, lápis, estojo. O caderno, inclusive, que está lá, foi um concurso que a gente fez de um aluno, né? Então, todos os anos a gente vai personalizado, né? Personalizado. Então, eles fizeram lá uma arte. Concorreram lá, né? Alguns alunos. E ele foi o finalista, né? E ganhou uma bicicleta, inclusive, né? E o caderno é personalizado para toda a rede municipal. Muito foi esse bonito. concurso valorizando as nossas crianças a estarem também, né, incentivando a desenhar, a arte, enfim, a cultura também. Então nós fizemos essa entrega em toda a rede municipal, como eu falei aqui, quase 5.000 kits de fardamento com esse material. E nós percorremos, né, os 4 cantos aqui do nosso município, Entre Montes, Lagoa Nova, Piranhas e Piau, né, contemplando todas as escolas, e os meninos ficaram muito felizes, assim, um feedback muito positivo, né? Eu fui marcado, né, por várias mães, por vários pais, né, que marcaram lá as criancinhas, ajeitaram, chegando, né, bonitinho. tudo, coisa linda, muito gratificante a gente fazer ações como essas. Uma coisa assim que eu acho que foge um pouco até da esfera institucional, que é algo que o Tiago faz bem, é trazer não só essa responsabilidade de dar uma qualidade de ensino, como o Jairo frisou bem, né, Tiago? Os pais que muitas vezes não têm condições de dar ao filho aquilo que ele merece, e sim, as crianças, elas merecem o melhor. A criança tá lá, fardada, com kit escolar, bolsa de carrinho, que toda criança já sonhou em ter uma bolsa de carrinho daquela. Merenda. Então, assim, a escola, ela deixa de ser só um instrumento de ensino. Ela passa a ser uma rotina da criança, tanto que nós temos a creche cria, por exemplo, a escola de tempo integral, né? Que tem aula manhã, aula tarde. Então, assim, os pais, eles têm toda assim, essa preocupação e sabem da responsabilidade para com a gestão com as suas crianças, né? Que a escola é fundamental na vida do jovem, do adolescente. A gente sabe da importância do fardamento, até mesmo para a economia de roupas das crianças, né? Tem principalmente em questão de segurança, viu, Jairo? Porque a criança, ao ela estar fardada, inibe até outro tipo de situação quando aquela criança está fora do horário de escola, no trajeto da escola para casa. O fardamento, ele não é só uma questão de acesso à criança, também tem questões de segurança para a própria criança. Vale a pena frisar também o seguinte, às vezes as pessoas cobram, mas por que demorou? A prefeitura, ela tem um compromisso com a idoneidade das contas. Sim, então, às vezes, certeza. nós temos o dinheiro em caixa para poder comprar, mas às vezes as empresas não estão com as certidões atualizadas, entendeu? Isso. E às vezes a empresa que tem algum problema com o governo federal, com a FGTS, com certidões trabalhistas, não conseguem vender, entendeu? Porque estão empacadas e a gente não pode comprar em empresas. Não é como naquela época, né? Que você naquela pegava época o cheque, era na canetada, né? E você o cara pegava o cheque. Não. Faz aí tem todo um processo. Toma aí. E assim, uma coisa que é muito importante também salientar é que, assim, para fazer essa ação, não acho que seria justo eu fazer contemplando apenas parte do alunado, né? Por exemplo, eu vou fazer para contemplar os alunos só de Piranhas, ou só as crianças da Lagoa Nova e do Piau, ou só as crianças de Entre Montes, enfim. Eu quis fazer para contemplar todas as crianças. Pessoal dos assentamentos, né? Pessoal dos assentamentos. Então, assim, eu quis muito fazer essa ação, né, mas que contemplasse todos. Então, até por conta disso também, né, a gente demorou um pouquinho mais. E assim, o lugar de criança é na sala de aula e a gente tem que garantir as melhores condições de forma que ela só tenha que se preocupar com estudar e brincar. Nota boa. Estudar e brincar. E falando em escola, falando, né, em educação, de condições, é muito importante a gente falar, né, do concurso da merendeira, do 5º concurso da merendeira que teve, que é uma parceria de Senac, Sebrae. Aquela instituição que Alagoas foi um dos últimos, Ibrapa. E os municípios, onde nós tivemos aqui uma seletiva, e aí a gente nessa última semana agora que passou, inclusive eu fui lá participar, não fui ser jurado, mas obviamente... Foi tirar uma casquinha. Claro, fui experimentar, fui degostar, que nem diz a história. Não gostei. Asmei. Gostou. E aí, 3 finalistas, né? As 3 finalistas, a que ganhou,
né, que foi a nossa concorrente lá da escola Luiz Tertuliano, lá do Piau. Ela ganhou R$500 para disputar a etapa regional em Arapiraca. Então ela vai participar representando Piranhas. Então, de todas as merendeiras que concorreram, ela chegou na final. Qual foi o prato? Ganhou o primeiro lugar, ganhou já R$500 e vai para a etapa regional, que é em Arapiraca. E ganhando lá, vai para Maceió, a estadual. O prato que ela fez foi muqueca de frango com farofa de banana da terra. Tava uma delícia. Nossa. Concorreu também com a outra que também tava muito boa, que foi o arroz... Era um risoto que tinha palma. E tinha um outro prato também lá que era um cuscuz com purê de abóbora e eu acho que com um frango. Uhum. Enfim, foi uma disputa muito acirrada. Risoto eu experimentei dos 3 pratos, mas muito bom. A gente vai estar muito bem representado nessa etapa regional. Tenho certeza que grande chance da gente ter também Piranhas representando na etapa estadual. Porque as meninas, você vê, a qualidade da merenda, né? Aqui estão em boas mãos demais. Porque a comida, eu vou dizer, digna de qualquer restaurante de chefe de cozinha. Falando de merenda, ele falou dos pratos como se fosse merenda, mas aí tava bistrô. A apresentação, meu amigo, dos pratos lá é uma coisa do outro mundo. Parece um restaurante Mas já gourmet. que você tocou no assunto das merendeiras, né? De alimento, de comida, tem também a questão do festival gastronômico, né? Festival gastronômico que será no próximo dia 26 e 27. E eu digo, essas meninas poderiam participar do Festival Gastronômico. Seria uma boa. Tranquilamente. Então, Festival Gastronômico, né, que mais uma vez, segundo ano consecutivo que a gente está sediando, é uma parceria juntamente com o Sebrae, né, que apoia, que abraça também e que permite, né, a gente estar ao longo desses 2 dias sendo, né, esse grande centro, né, gastronômico de fato. Sim. Trazendo, né, o pessoal da região, né, que donos de restaurantes, artesãs, enfim, que de alguma forma participam aqui não apenas de Piranhas, mas da região, de toda a região. Vem gente da Bahia, vem gente de Sergipe, né? Pega o pessoal aqui da nossa região do Alto Sertão alagoano e que vai movimentar, né? Muitas pessoas vão vir aqui, iremos ter apresentações também artísticas lá, a estrutura, né, será montado lá no centro histórico, ali onde era realmente a quadra. Na esplanada do recinto, né? No recinto, que tá ficando lindo, inclusive, um projeto que a gente tem, o pessoal perguntando, rapaz, cadê aquelas barraquinhas que estavam lá? Daqui a pouco eles vão vir padronizados, com a licença do IFAM, porque a gente está dentro do sítio histórico que é tombado. Então, por conta disso, a gente precisa ter projeto autorizado. Então, esse projeto está autorizado, está sendo executado e a gente quer o mais breve possível entregar ele pronto. Já está 70% pronto. Então, vai ser lá. Ainda o espaço não está 100% pronto, mas o Festival Gastronômico, a estrutura vai ser montado nesse espaço. A parte do intertravado já está praticamente toda pronta. E a gente vai estar recebendo aí muita gente, não apenas de Piranhas, mas o pessoal aí que vai movimentar também a nossa cidade. Vários chefes de cozinha que saindo de outras localidades, né, de grandes centros, para se fazer presente também. Terá aqui talk shows, né, aquelas videoaulas, né, deles, né, fazendo. Enfim, vai ser uma grande festividade. E a gente aproveita aqui para convidar todo mundo, no próximo dia 26 e 27, vir para Piranhas, sempre na parte da noite. A partir ali das 18 horas já vai estar funcionando tudo. Então venha, porque é uma oportunidade. É um ótimo atrativo. É uma oportunidade, inclusive, de você estar comendo comida boa, de chefes, do pessoal aqui que é da região, a um preço muito acessível. Porque cada tenda daquela, cada quiosque ali, tem 1 ou 2 pratos com um valor baixo. Então é uma forma democrática de você fazer com que todo mundo possa também desfrutar, né, desses bons restaurantes. Um spoilerzinho que eu tô muito curioso, Thiago, até o prato do Antônio, né? Amigo nosso, o hambúrguer do restaurante Nalva, o hambúrguer de tucunaré, né, que ele vai fazer no festival. São uns pratos bem diferentes, com elementos típicos daqui, né? É uma das características, né, do festival, que é trazer os elementos da região, né, e que sempre com preço acessível. Então, vai ser muito top. Ano passado foi um sucesso, né? Teve gente aqui nos 2 dias, né, de todas as localidades, gente que veio aqui da Bahia, como eu falei, de Sergipe, aqui do estado também, muita gente que veio de Maceió para cá, muitos chefes de cozinha também tiveram aqui. Então vai ser um final de semana diferente, que vai dar uma movimentada. Então aproveitem, venham para Piranhas também para desfrutar do Festival Gastronômico. Aí já faz logo o seguinte, quem não é daqui, que mora aqui pertinho,
vem pra cá, já fica logo hospedado, É, toma um isso. banho de rio, Passa uns 4 dias. como peixezinho, E mais. entendeu? Como pitu, Isso. enfim, conhece tudo aqui, faz o passeio do Queiro de São Francisco, a Rota do Cangaço, e à noite vai fechar lá no Centro No Histórico, Festival o Gastronômico. Festival Gastronômico, segundo ano. Todo mundo convidado. Falando de tanto. Enquanto você fala, né, dos pratos do McFly, fica só me imaginando. Tentando manter a dieta com um atrativo desse né? é complicado. A gente aproveita aqui para mandar, Thiago, um grande abraço, um beijo no coração pro pessoal das rádios acompanhando, né, Thiagão? Pessoal que está nos acompanhando aí pela Rádio Independente FM, a Piau FM, o pessoal também da Xingó FM que E está nos cobram, viu? acompanhando. E cobram, viu? A turma cobra. Grande abraço. O pessoal que mais cobra é o pessoal da rádio. Rádio é incrível. Mas sou acostumado a ouvir ali o podcast. Cadê vocês? Mas Saíram, não vai voltar foi mais até não. alguma coisa que você mesmo externou em um dos podcasts, né? Que ouvir na rádio é muito mais interessante do que assistir, né? Eu gosto muito do vídeo, mas assim, o programa, quando você tá aqui fazendo alguma coisa e ouvindo, sei lá, eu particularmente, eu gosto mais ainda da rádio do que do vídeo. Esse é um auditivo. É? É um auditivo. A rádio ela é diferente, né? Ela, não sei explicar, mas quando eu assisto o programa pelo vídeo, quando eu vejo pela rádio é diferente. O mesmo programa conversando as mesmas coisas, mas a rádio é diferente. Mas a rádio ela tem realmente isso, sabe por quê? Tem uma Pelos meios de comunicação. A rádio ela é bem mais antiga, né? Canal de TV aberta. Quase pouco se fala hoje em dia. E hoje E a rádio não, a rádio é uma se questão mantém. de hábito. Geralmente a pessoa está fazendo algo enquanto está ouvindo a rádio, entendeu? Pode falar Então, que lava nos pratos. como sempre, E dá, passando um, isso e pra dá ele. uma abraço ideia, pra Dalila. e dá uma ideia de presença, de que Exatamente. você não está só, de que Sim. você está com aquele. Né, Eu sou fã de rádio. Viajar incrível. também. Você É. pega uma viagem aqui. Você vai joga pra rádio, dá uma Maceió. ideia de que você não está só, você está sendo Porque acompanhado. você consegue, para você assistir, você tem que estar com a sua atenção Isso, 100% foco focado voltada. ali. Se você tiver com rádio, você consegue estar no celular, você consegue estar lavando a louça, você consegue estar limpando a casa, você consegue estar dirigindo, você consegue estar Isso. trabalhando, né? Você consegue estar fazendo qualquer outra coisa ouvindo e Isso. prestando atenção naquilo que está sendo falado. E assistindo. Então, assistindo TV já não tem mais tanta... Você consegue estar na academia e estar ouvindo. Isso. Fora o entendeu? alcance. Tá né, na gente? feira e tá Exatamente. ouvindo. A gente chega onde a internet não chega. E muito Claro. barato, né? É. É um meio de comunicação que você tem um acesso de forma muito barato. Qualquer rádiozinho você está E escutando. popular, né? É, mas Popular. muito, muito popular. Então a gente manda um abraço para essa turma que é fã de rádio, que está acompanhando esse podcast. E a gente aproveita esse momento para fechar essa pauta aqui de gestão para falar do acesso a Entre Montes, a rapaziada Verdade, que não acompanha tinha como também. a gente fechar aqui essa prestação de contas, essa breve prestação de contas, porque teve muita coisa que nós fizemos aí nesses últimos 30 dias que ficamos ausentes daqui da Muita, rádio muita. e da internet, mas essas ações, né, principais, a gente não tinha como deixar de falar e prestar contas disso, né? E esse acesso lá da Prainha de Entre Montes, né, é uma ação muito bacana, né, que está tendo, na realidade, uma repercussão muito positiva. Essa demanda já era uma demanda já antiga, Muito né, aguardada, da população lá da Vila de Entre Montes, e veio no momento onde a Prefeitura Municipal ela não mede esforços, né, para fazer com que essa transformação que nós estamos vivenciando nesses últimos 2 anos e 7 meses, aí, indo para o 8º mês, que está sendo sentida, né, ela possa chegar efetivamente em todas as localidades, né? Nós tivemos recentemente também no assentamento Dois Irmãos, onde nós fizemos lá algumas ações também, né, muito importantes, né? A gente estipulou lá também o passe livre para a feira, ou seja, quem tem o passe livre, Tem um passezinho livre quem tem agora. o cartãozinho, que consegue já ir, isso já tem, acho que quanto tempo, meu Deus do céu, já tem 1 ano já o passe livre? Não tem 1 ano ainda Não não, tem 1 ano não. mas já tem um bom tempo, que vai todos os dias, Piau, Piranhas, Piranhas, Piau, de forma gratuita. A gente garantiu agora que a população, que a comunidade do assentamento Picos, Dois Irmãos, Olga Benário, Margarida Alves, esses aí por enquanto, porque nós iremos ainda ver aqueles que ficaram de fora nesse primeiro momento para também ter também esse benefício, eles consigam ir para a feira no Piau e retornar também de forma gratuita. Então, fizemos o lançamento, né? Trouxemos, né, a ambulância que foi possível, graças à emenda parlamentar do deputado estadual Inácio Loyola,
trazer uma ambulância para o posto de saúde também ali do assentamento Picos, que vai servir a essa mesma comunidade, né? Entregamos lá um equipamento de esporte, né? Onde nós colocamos as traves, as redes, enfim, fizemos um jogo lá, inclusive eu marquei o gol, viu, meu irmão? O cara deu um lançamento aqui, o Guirrinha, na cabeça, eu tome pro gol. Aí, obviamente, né? Eu joguei, eu acho que 3 minutos. Eu digo, fiz o gol, a minha participação já tá feita, eu vou sair por alto. Já saí substituído. Com 100% de aproveitamento. Cabeça. O lançamento veio aqui, eu dei a testada, pô, o gol, digo, pronto, minha participação já foi. Aproveitou o recurso, a altura e fez o... Tem que ser, tem que... Levamos o material também para a construção da sede, né? Lá do assentamento, dentro também do assentamento Dois Irmãos. E com o compromisso já da gente finalizando a primeira sede do assentamento Dois Irmãos e ir para os próximos assentamentos. Ou seja, nós estamos buscando trazer uma gestão mais próxima das comunidades, né? Antes, o que era que acontecia? Era muito comum a gente ver MST ir para a porta de prefeitura para reivindicar, né, determinadas situações, muitas vezes não era atendida, muitas vezes tinha que invadir. Isso. E isso não acontece mais dentro dessa gestão porque a gente faz o inverso. A cada 3 meses eu tenho reunião com eles e eu vou até os assentamentos. Então a gente gira os assentamentos conversando, vendo as reivindicações deles e já trazendo a resposta. Então, o que a gente levou lá nessa semana retrasada que tivemos essa ação foi parte dessas reivindicações. Então, como eu falei agora de assentamento, vamos falar dentre muitos, foi aquilo que a gente iniciou. O que eu quero dizer é, a gente não tem medido esforços para que a gente possa levar a mão da gestão municipal em todos os quadrantes do município, então não poderia ser diferente Entre Montes. Entre Montes, que é esse destino turístico também, né, que é tombado, assim como é o nosso centro histórico, né, aquela vila de pescadores que tem, né, aquele cenário tão pitoresco e que precisa, sim, também de algumas intervenções, e são essas intervenções que nós já iniciamos muito fortemente agora nesse segundo semestre e que irá sim perdurar ao longo de todo o nosso mandato, né? Iniciamos ali a descida e subida também ali do campo, que dá acesso à prainha de Entre Montes. Iremos começar já com outras intervenções também para a gente deixar aquela orla, né, melhor, mais bonita, mais acessível, de forma que a gente possa garantir uma infraestrutura melhor também para a Vila de Entre Montes. Enfim, então fiquei muito feliz, mas mais feliz ainda pelo retorno que eu tive lá da comunidade. Né? As pessoas agradecendo, reconhecendo, né, os nossos esforços, né? E a gente saber que a gente está no caminho certo é muito gratificante. Isso então, é só Entre dá Montes, mais combustível, né, com Thiago? certeza. Então, Entre Montes está, né, vendo que de fato a gente já começou, né, a fazer de forma muito significativa essas intervenções que são necessárias. Tiago, aqui na minha comunidade X, a gente ainda está precisando disso, a gente está atento a todas as demandas agora. O município é grande, as necessidades são muitas e a gente tem, obviamente, as nossas limitações, mas a gente está atento a tudo isso e pouco a pouco a gente vai, eu posso garantir, a gente vai fazer com que a gestão municipal, eu sei que ela já chega através da saúde, através da educação, mas a gente sempre quer ter o quê? A cidade mais bonita, mais organizada, com a infraestrutura melhor. E a nossa missão não é só fazer o básico, é a gente fazer além do básico. Exato. É a gente trazer de volta algo que foi perdido há um certo tempo e que a gente está resgatando, que é a autoestima do povo piranhense. Muita gente, até uma curiosidade minha, Thiago, né, compartilhando com os amigos aqui da bancada, que essa questão do programa de assentamentos, interessante, a região rural de Piranhas tem muitos assentamentos e parece-me que esses programas, esse projeto de assentamento deu muito certo aqui no município, né? Porque muitos municípios tinham até alguns, né, diversos assentamentos, mas eu conheço muitos que os assentamentos acabaram, outros se tornaram pequenos sítios e depois, né, ficou uma comunidade fantasma sem ninguém, mas aqui parece-me que os assentamentos deram certo e praticamente estão se tornando pequenas comunidades. Sim, já e tanto povoados. Jaro, né? Essas comunidades os assentados, né, eles são produtores, inclusive eles têm, né, Tiago, a feirinha da reforma agrária, produtos orgânicos de extrema qualidade, milho, feijão. Então, assim, eles realmente têm investem lá, né? E se usam, até o Zé Neto, que é uma das pessoas que toma a frente
do movimento dos assentados, eles buscam muito conhecimento, eles estão sempre aqui com o Zé, fazendo... Inclusive, eu acho que dava até pra gente trazer o Zé pra bater um papo sim, com a gente, com certeza. né? Ele é coordenador aqui dessa região Isso. aqui do movimento, né, do MST, e tem sido uma ponte também que ajuda muito a aproximar Quantos a assentamentos? comunidade do... Tem uns... bicho, agora São eu sou... Olha, muitos eu assentamentos. sou um bom de muitas coisas, mas para números, eu sou ruim. Eu não sou como o deputado Inácio, não. O deputado Inácio, ele é excelente em números. Eu esqueço. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem um apartamento, né, em Maceió, de um casal de amigos, e eu sempre que estou em Maceió, eu vou lá. Eu não sei até hoje se é terceiro ou quarto andar. Toda vez que eu vou, eu erro, porque eu não consigo memorizar. Então, para número, eu sou ruim já. Então, eu não vou dar o chute. Mas tem um número Pra não dar significativo, né? Tem. Muitos assentados, Isso. muitos assentamentos. E isso mostra que a região rural também é muito forte aqui em Piranhas. E a gente percebe que o Tiago tem esse carinho muito especial. Porque a gente fala muito dos povoados, dos grandes, mas tem esses assentamentos, esses sítios que é... É uma mola que a faz. gente tem aqui o assentamento andar, Margarida Alves Antônio Conselheiro, que é praticamente isso aí. É um povoado, é quase um povoado. É quase um povoado mesmo, é gigante, é grande mesmo. Porque se você observar em outros municípios, qualquer, né, povoação com 30, 40 casas, alguns prefeitos já colocam como povoado, né? Lá no Margarida tem mais de 100. Então seriam, em outro município, seria já considerado. Porque é como você mesmo falou, são vários mesmo, vários assentamentos. Vários. Vem dando muito certo, isso é importante. É isso aí, Tiagão, a gente falou um pouquinho dessas pautas da gestão, que significativo, se fosse pra gente colocar aqui de 15 dias, iríamos passar aqui a hora inteira, mas um assunto que sempre é destaque aqui na nossa bancada no podcast são as atualidades, rapaz. A gente tá sempre lá no Twitter observando o que está acontecendo, mas enfim, Vamos trazer agora a hora... O mundo continua polêmico. A hora agora? Vamos lançar o quadro agora. A hora do venenoso com George McFlurry. O mundo continua polêmico, né, McFly? Não é mais Twitter, viu? Só lhe atualizando. Opa. Elon Musk acordou de um dia para noite e disse, vamos mudar essa bagaça aqui. Aí, agora o nome é X. X. Você gostou do X? É complicado, porque se eu quiser procurar vídeos no X, como será? Vai ficar um trocadilho, Você gostou dessa mudança? Um trocadilho. Desnecessário. Eu ainda continuo chamando Twitter, assim como 90% da rede. Eita, foi mal. Balancei aqui. O Elon Musk, ele desistiu da briga com o Zuckerberg, que ele não ia fazer um desafio, né? Ele abriu, McFly. Ele abriu. E quem provocou esses dias foi o próprio Zuckerberg. Disse que não levava a sério a palavra dele e pronto, abriu. Eita, nós. Mas falando de atualidades e de polêmicas, está muito em alta. Inclusive teve recentemente na entrevista daquela atriz Larissa Manoela, né? Rapaz. Que levou, que colocou em xeque, inclusive, uma situação recorrente que nós temos aí, que são o quê? Artistas mirins, né, que desde muito cedo tem uma carreira promissora, naturalmente, contratos milionários, e os pais, né, na sua grande maioria, são os responsáveis. Que é uma coisa natural, né? E são aqueles que gerenciam. E aí ficou muito em evidência o seguinte, né? A Larissa Manoela, ela foi para o Fantástico, deu uma entrevista exclusiva dizendo que estava rompida com os pais, porque os pais faziam a gestão da carreira dela e ela hoje já tem 20 e poucos anos, enfim, está se relacionando com o rapaz e aí, influenciada ou não pelo rapaz, né? Ela quer ter controle sobre as finanças da vida dela e aí nesse momento ela teve uma surpresa quando os pais dela disseram, não, a gente não abre mão de fazer a gestão da sua carreira porque a gente abriu mão também da nossa trajetória para cuidar da sua carreira. E aí evidenciou o quê? Que ela tinha um patrimônio dentro de uma holding familiar. O que é uma holding familiar? É uma empresa onde você tem cotas e tem sócios, e aí se define a participação de cada sócio. Então, todo o patrimônio dela fazia parte dessa empresa, que era essa holding familiar, aonde, pasme, todo o recurso foi proveniente da trajetória dela, mas ela só tinha 2% de participação, e quem tinha 98% da participação, ou seja, quem era dono de 98% desse patrimônio, eram os pais dela. E aí, ela mostrou que, tipo assim,
tudo que ela precisava, apesar de ser milionária, ela tinha que pedir para os pais, a exemplo de... Ela mostrou até uma mensagem de áudio. Vai pra praia. Pai, manda um Pix para mim porque eu quero comprar um mate e comer um milho. Então, quer dizer, isso foi algo que trouxe à tona uma situação muito delicada. Inclusive, algumas pessoas já existe um movimento de querer criar uma lei para resguardar, né, crianças como ela, artistas ou não artistas, mas que de alguma forma tem um valor considerável. Sim. De como é que vai ser conduzido, da responsabilidade que vai aí ser, fica muitas da perguntas, gestão desse. Muita. Fica muitas perguntas, por quê? Se os pais não gerenciar, ela vai escolher quem para gerenciar? Mas assim... Quando é criança. Então, fato, mas você também tem que partir do pressuposto que é o seguinte, quando os pais eles entendem do gerenciamento, tudo bem. Agora, e quando não entende? Só porque é pai? Então, assim, tem que dar a César o que é de César também. Eu acho abusivo. Na minha visão, se são 3, pelo menos assim, os principais, né? Pode ter mais familiares envolvidos, seria um terço, né? Mas não, 98 para 2 é até porque os pais, eles deveriam, digamos assim, ela não tem condições de gerenciar, porque ela tem que se preocupar mais com a carreira dela. Ok. Mas existe um momento, ela tá com o quê? 21, 22 anos? Nessa faixa. 22 anos. Existe um momento da curva, onde você diz, Larissa, é o seguinte, você hoje tem esse montante aqui, viu? A gente ainda continua gerenciando, mas a gente vai ter um valor menor. Tá certo? Mas você vai ter que saber administrar, porque senão você, como qualquer outro artista, vai falir. Só que o escândalo em cima disso é justamente porque isso fugiu do curso natural das coisas. Exato. Geralmente, o que a gente vê é um filho sacaneando o pai em troca de uma herança, entendeu? A mãe dando esse desgosto, mas quando é o inverso, entendeu? E ainda mais uma pessoa da altura dela, aí isso se torna comoção nacional, que foi o que aconteceu agora com essa questão da lei Larissa Manoela, para proteger nessa situação. Eu queria até eu tive um pouco de cuidado para poder tocar nessa pauta também, para a gente até não sair. Para você ver, nós tivemos na mesma semana a história de pais que, no melhor verbo, sacanearam a filha, que foi o caso da Larissa Manoela. Tem uma outra história também a respeito de uma mãe, não vou tocar no nome dela, mas a respeito de uma mãe que ela sempre foi dessas Miss Bumbum, essas coisas todas. Aí ela foi para a Igreja Universal, fez um livro, teve um escândalo com a Igreja Universal, onde ela está querendo o dinheiro que ela investiu. E hoje ela está produzindo conteúdos adultos. E quem produz e quem faz a filmagem dos conteúdos adultos dela é justamente o filho. Entendeu? O que é absurdo. Então nós temos 2 cenas dentro da mesma semana onde pai sacaneia os filhos e a mãe sacaneia o filho também, tá ligado? Porque isso aí então o mundo tá perdido, eu não sei. Calma. Eu desisto. Eu senti uma lágrima na voz dele. Calma. Escute você em casa. Você. Né? Pode falar. Não, eu parei. Eu desisto. Mas é um tema complicado, há uns excessos assim. Você tem aqui o exemplo, por exemplo, que também foi notícia essa semana, né? Do Neymar. Daqui a pouquinho vamos falar dessa repercussão toda que teve do Neymar, que mudou toda a estrutura ali dos parâmetros do futebol árabe. É um caso que o pai gerencia. O pai gerencia a carreira do Neymar. Só que é inegável que o pai dele tem uma grande participação na formação dele enquanto profissional. Porque o pai dele, eu já assisti o documentário do Neymar, e o pai dele, desde o início, teve o cuidado de... Sempre foi a vontade dele. O Neymar, quando ele era muito pequeno, ele chegou aí pro Real Madrid, foi vontade dele. Quando ele chegou lá, ele disse, eu não quero ficar aqui, quero voltar pro Brasil. O pai dele apoiou a decisão dele, voltou para o Brasil, respeitou. E o pai dele sempre teve o cuidado de cercar ele com os amigos dele, que são aqueles que chamam de parça, porque sabia que ele precisava desse suporte emocional. Então, quando ele foi para voltar para o exterior, que foi para o Barcelona, ele já tinha estourado ali no Santos e tal, ele já tinha 18 anos, o pai dele disse, vamos levar os seus amigos, porque já sabia que era importante, porque ele já tinha retornado uma vez. Então, levou os amigos dele lá. Então, isso foi o pai dele que teve essa visão e que ajudou. O pai dele, no início, estipulou para ele algumas metas. Dizia assim, se eu der tudo para esse menino, ele vai se estragar agora. De fato, um jovem de 17, 18 anos não tem ainda a maturidade suficiente para fazer a gestão 100% da sua carreira, do seu recurso. E aí ele fazia o seguinte, se você conseguir, vamos estipular aqui, se você conseguir fazer tantos gols, se você conseguir chegar na final, ser artilheiro, tu vai ter o sonho dele era ter uma Ferrari. Então, se você conseguir chegar aqui, tu vai ter a Ferrari. E pouco a pouco foi dando
à medida com que ele se tornou adulto, obviamente ele começou a ter um pouco mais de controle. Das finanças dele, mas o pai dele sempre deixou bastante claro isso, inclusive no documentário que tem. Caos perfeito. Caos Perfeito, ele diz, eu tô tomando conta disso aqui, eu sou como se fosse o presidente aqui da tua... que toma conta da tua carreira. CEO da tua empresa. O CEO, né? O Chief Executive Officer, né? O diretor executivo da sua empresa. O que é Neymar? O que é que o Neymar gira? Não é só o salário. Ele é uma empresa, ele é um produto, Isso. né? Tem os contratos, enfim, são cifras muito grandes. Ele disse assim, eu tô fazendo isso aqui, meu filho, é pra você mesmo. No dia que tu quiser assumir isso aqui, tu vai assumir isso aqui. Tu tá jogando bola. Mas uma hora vai ser você que vai vir tomar conta da tua carreira. Eu tô aqui cuidando, porque você tem que jogar bola. E até o próprio Neymar mesmo, assim, ele meio que tem uma relação um pouco conturbada com o pai dele, mas até o próprio Neymar, ele meio que não tem muita paciência para cuidar dessa... Ele delega para o pai dele, mas o pai dele em todos os momentos deixando claro, isso aqui que eu tô fazendo não é para mim não, é para você. Obviamente que o pai dele, enquanto empresário dele, é beneficiado, mas fica muito evidente que ele faz ali, cuida daquilo ali para que o filho assuma o patrimônio do filho. Se discute muito, né, Tiago, essa questão. Tem esse caso, que não é um caso de sucesso da Larissa Manoela, mas também tem um caso do Ronaldinho, que o Assis, irmão do Ronaldinho, sempre gerenciou a carreira do Ronaldinho. Então, por isso que é um caso delicado de se comentar esse assunto. A gente vê uns excessos por parte dos pais da Mas Larissa. nesse caso do pai do Neymar, ele é muito mais alinhado com a realidade, Sim. porque assim, eu discuto as É o finanças que eu falei do da filho. questão dos excessos, né? A Larissa Manoela, ela foi surpreendida com a participação dentro da própria empresa dela, entendeu? Então, assim, não havia uma negociação, não havia uma conversa, nem uma preparação para o mundo. O que culminou essa situação toda foi o seguinte, ela tem, né, alguns imóveis fora do Brasil. E aí, uma das casas que ela tem em Orlando, nos Estados Unidos, foi vendido sem nenhum consentimento dela. Ou seja, o patrimônio era dela, foi vendido sem ela nem ter conhecimento disso. Então, isso aí foi o que culminou essa situação. Aí tem quem diga que, na realidade, ela está sendo influenciada pelo noivo dela. Ouviram a versão dos pais? Alguém ouviu? Não, os pais alegam que ela está sendo influenciada pelo noivo. Né? O mesmo noivo que não consegue pagar um milho e um mate pra ela na praia. Olha que Não, mas assim, de certa forma, ela já é delicado, maior. Jorge hoje tá Ela já venenoso. é maior. Ela já é maior. Então, de fato, ela pode fazer Sim. a gestão e ela quer fazer. Porque Você a partir foi do momento cirúrgico. que ela verdade. pediu informações, despertou a curiosidade de saber, peraí, eu quero fazer a gestão da minha carreira. Ela tem o direito de fazer isso, claro. né? E os pais dela, em contrapartida, dizem o seguinte, eu não abro mão de ter meu recurso porque eu abri mão de tanta coisa minha para poder lhe acompanhar enquanto criança. Então, esse dinheiro é devido. E aí o que ela colocou foi, tem um patrimônio de 18 milhões que eu vou abrir mão, vou abdicar dele, vou deixar para os meus pais, não vou entrar nesse caso, mas está rompida com os pais. Vou abdicar desse dinheiro e vou seguir para frente porque eu sei que eu sou nova e posso fazer esse patrimônio muito mais daqui para frente e vou abrir mão para os meus pais. Então, de certa forma, e aí, é justo ou não é justo? Pelo tempo de trabalho que os pais tiveram que abdicaram dos projetos pessoais para o projeto familiar. E naturalmente deve voltar, mas, assim, né, no futuro para ela como pra herança. Você vê só uma coisa. Volta como Não é herança. natural, não seria natural que os pais de fato acompanhassem uma criança. Então, assim, esse discurso de dizer, abrir mão disso, daquilo. Mas é natural que os Mas não vai pais voltar. acompanhem. Não vai voltar como herança. Depende, viu? Herança é só se tiver no nome dos pais e os pais, quando morrerem, tiver ainda no nome deles. Mas e se eles se desfizerem de tudo? A gente está olhando antes só de o morrer. lado financeiro da situação. Existe um desgaste emocional muito grande, porque assim, Ela ela é uma pessoa pública. Rapaz, nesse exato momento, eu vou pegar uma situação interna que fica feio pra mim, que fica feio. Porque assim, muita gente vai criticar. Aquela própria Sônia Abrão, tava no outro dia criticando ela, dizendo, porque você tá fazendo com seus pais é injusto, porque eles tiveram que abdicar. Eu disse, tá certo. Mas a pergunta é, o que é que eles eram antes pra dizer assim, rapaz, vale a pena a gente abdicar do que a gente é aqui pra tocar a empresa da minha filha pra frente? Então, assim, tiveram ganho, né? Tiveram Não, ganho grande. Mas desproporcional, inclusive. minha revolta mais é justamente com o namorado dela que não consegue pagar um xerém pra menina. Entendeu? O xerém. Isso não existe. Aproveitando tu que... Não que você seja fofoqueiro de internet, mas eu quero saber que sua pariu. versão da história. Diz aí. E aquela polêmica da Xuxa e da Marlene Matos? Marlene tá com a razão. Entendeu? Vai, destila. Olha. Destila. Você tá... Você assistiu o documentário? Não. Você tá Mas você sabe da polêmica? Você tá- A hora do Jorginho. Não, ainda não. Eu teve algumas que eu cheguei a ver
de exame que ela fez questão de entrar, enfim, mas com detalhes não. Olha só, a questão da Xuxa é o seguinte. Jairo, que é do meu tempo, assistia a Xuxa. Peraí, eu Seus cabelos brancos, não, né? Eu me lembro até que a Xuxa ela tinha um trecho no programa dela que ela sorteava presentes. Isso. Planeta Xuxa. No Planeta Xuxa. Ela lá sentava num monte de cartas, jogava pra cima e pegava uma. O endereço era Rua Saturnino de Brito, 74, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, CEP era 24.480. Fã da Xuxa. Eu mandei tanta carta. A miserável nunca leu uma minha, tá ligado? Eu não tenho amores por ela. A Marlene leu. Não, a Marlene, ela pegou um produto, a Xuxa, ela era modelo, entendeu? Isso. Inclusive, ela desfilava em algumas passarelas mais adultas. Ela era de um grupo chamado Panteras. Ela foi namorada do Pelé. Então, assim, ela veio do interior do Rio Grande do Sul, se não me Isso, engano, exato. entendeu? Uma mulher muito bonita. Só que, assim, ela era apresentada a pessoas, entendeu? Com um alto cacife financeiro que andava em altas rodas. E eu não vou entrar no mérito do que ela fazia para estar ali, entendeu? Mas a Globo achou interessante, é uma mulher bonita, vamos colocar ela aqui dentro desse contexto e precisava de alguém para gerenciar a imagem dela, tá certo? E as pessoas, ainda mais agora os millennials, cresceram com o senso de que tem que ter uma espécie de cortesia dentro do ambiente de trabalho e o chefe não pode cobrar tanto, entendeu? E a Marlene era aquela que cobrava bastante. Hoje em dia, se o chefe levantar a voz, não, assédio moral, não quero, entendeu? E pronto, e a pessoa se prejudica. Mas a Marlene, ela foi muito a sombra da Xuxa para tudo, entendeu? A Xuxa, ela foi pega numa contradição quando ela disse no documentário que ela não sabia que a Marlene Matos fazia questão que todas as paquitas fossem loiras. Entendeu? Ela disse isso no documentário. E eles mostraram vídeos depois, onde ela fazia propaganda para um colorante. Como é o nome que se dá para colorante de cabelo? Famosa tinta de cabelo. Tinta de cabelo. Tinta de cabelo. E nessa propaganda, ela mesma falava, ou vocês acham que todas as paquitas são loiras? Isso naquela época, entendeu? 1980 e alguma coisa. Então, tudo que a Xuxa sempre teve declarações bem desastrosas. Ela em uma vez, no Criança Esperança, ela disse que sentia muito orgulho do fato dela ser loira, de olhos azuis, e que o Brasil não era só mulatas e isso e aquilo. Então, é uma soma que a gente não pode dizer assim, tomar partido dela nessa situação, porque ela não quebrou, tá ligado? Ela teve a finança administrada, ela tem um patrimônio exorbitante. E tudo isso por causa da Marlene. Então é muito fácil a gente A ideia é algo mais caro, né? A Xuxa é a Marlene, entendeu? Ela criou o arquétipo exatamente. da Xuxa. A Xuxa teve a Mara Maravilha, não foi? Ela teve a Eliane, ela teve a Angélica, com as principais concorrentes, mas nenhuma delas tinha uma Marlene por trás. Então, quando a gente tem o sucesso, a gente tem que dar o devido mérito. E ela parece que não soube dar o devido mérito a Marlene. E criar ideia é muito mais difícil do que apresentar. Mas qual foi a treta? A polêmica aí do documentário? Basicamente, a Xuxa estava reclamando com a Marlene pela maneira dura como ela tratava ela, entendeu? Então, assim, ela se portou no documentário como vítima a todos os momentos. Você não me deixava fazer isso, você não me deixava fazer aquilo. Privado. Foi uma sessão de terapia, então. Foi uma lavagem de roupa suja ao vivo. A Marlene, hoje, tá? e ela foi bastante coerente no documentário. Ela disse, hoje eu não faria certas coisas que eu fiz antigamente. Até mesmo porque mudou a própria crítica da imprensa, da TV. Antigamente você precisava de uma pessoa para gerenciar tudo. Hoje você tem uma rede de pessoas que ajudam você a gerenciar algo. Tá? E tem uma narrativa de como você tem que ser. Exatamente. Viu, Tiago? Só para você se nivelar do assunto. Tem umas gafezinhas da Xuxa que era durante o ao vivo, tipo... Tá certo, senta lá, Cláudia. Eita, ou não, clássico. eu quero ir embora, programa chato. Era a Marlene no ponto. Xuxa, você tá fazendo isso. Ou vem aqui, gordinha. Ou gordinha. Vem cá, gordinha. Tipo, ela já tava... Aí pegaram esses cortes da Xuxa fazendo essas coisas. Aí diziam, isso era a Marlene Matos que ficava me controlando. Em defesa da Xuxa, entendeu? Fazer um programa com a criançada ali bagunçando devia exigir muito dela. Entendeu? E às vezes a Marlene... Mas assim, faz parte, eu acredito que o documentário frisou muito isso, não teve vencedores ali, parece que houve essa não foi uma lavagem de roupa suja. Mas acho que não houve perdão não, né? Agora, eu acho o seguinte, a Xuxa como hoje faz parte principalmente de um grupo que cria uma narrativa do que é politicamente correto ou não, ela quis se lavar em algumas situações. Exatamente. Ela quis se esconder e colocar a Marlene como a...
A E não vilã. vingou. A Não, vilã. não Não começou. vingou. Porque foi ela começar. Foi a internet começar a sentir pena, entendeu? Aí já vem a galera dos cortes. Não vê é os bem assim, não. Olha cortes. como ela era. Entendeu? Então. Ô Tiago, e seu diagnóstico final da situação, você percebeu que o Jorge foi tendencioso porque a Xuxa não atendeu as cartinhas dele? Recalque, cara. Eu notei que teve ali um Recalque. certo. Ali um certo remorso. Remorso não seria a palavra. Uma certa. Fugiu a palavra agora. Recalque. Eu quero vingança, Xuxa. Recalque, né? Eu quero vingança. O termo é recalque mesmo. O recalque. E assim, eu tinha botado, eu era tão piadista naquela época, guri, que assim, tu já quero ver os trocadilhos. na carta a gente tinha que dizer 3 coisas que a gente gostava e 3 coisas que a gente não gostava no programa. E das 3 coisas que eu gostava eram alguns desenhos específicos, e Caverna as 3 do coisas que eu Dragão. não gostava era. Eu botei, né? Xuxa, as Paquitas e o Praga. Eu falei as 3 coisas que eu não gostava na carta. Pode ser até que ela tenha lido. Eu disse, não, vou. Agora que não ganha presente mesmo. E ainda na vai. pauta de atualidades, vamos voltar para o Neymar, porque ontem uma imagem chamou muita atenção, principalmente nas redes, e não sei se é uma questão do próprio Neymar pessoal, mas assim, quem conhece um pouquinho de realidade de mundo cultural sabe que a Arábia Saudita é um país muçulmano, e o Neymar ontem se apresentou como ele sempre faz, né, com crucifixo, que é um símbolo cristão. E isso chamou a atenção, principalmente da questão de saber onde você está, né? Não que ele não tenha a liberdade de Mas manifestar aí é a uma sua questão fé, que entra né? muito uma questão da No intolerância credo, né? religiosa, né? Entra Porque, no por exemplo, credo. se um jogador muçulmano vier para o Brasil ou Normal. em qualquer outra liga, né, que seja cristã Ou ele, não. e ele for fazer A enfim, reverência. a reverência, ele vai ser criticado. Intolerante. Enfim, mas repercutiu muito, né, isso aí. Eu acho que talvez pelo estilo dele, pelo perfil do Neymar, ele já fez mesmo já pra proposta já. Sim. Sim. Não Pra chegar chegando. Fomos deboche, já. É, eu acredito E outra, também. aí até, eu não sei se eu fosse no lugar dele, talvez eu faria o mesmo. Até pra ele se colocar e se posicionar Eu sou mesmo. eu. Enquanto Exato. cristão. Enquanto Exato. cristão. E pode saber E que não uma é a decisão, primeira uma vez. decisão dessa não é tomada de maneira unitária, não, entendeu? Você tem aquela conversa com a equipe, não, pode aparecer com o crucifixo lá, Que não é que a é primeira já pra, vez. pra ter essa repercussão mesmo. Eu entendeu? sou o dono Então, do meu manda em próprio... mim mesmo. Sim. E vocês viram o avião de luxo que foi disponibilizado pra ele ir? Não. Meu amigo, o avião do Sheik lá. O avião gigante, com a mesa maior do que essa daqui, assim dentro, com as poltronas confortáveis lá, só pra levar ele com o staff dele. Viu o drone que tem dentro do avião? Aí fizeram lá estão fazendo estão preparando, né, um evento lá pra parece uma Copa do Mundo, a final da Copa do Mundo aí. Pra apresentação mesmo dele assim. E aí botaram o drone lá com a imagem dele. Enfim, Imagina dando boas-vindas. Imagina o Uma tamanho coisa. da festa. Foi o que aconteceu. Eu tava dizendo, rapaz, o Neymar com 31 anos, ele jogou a toalha, né? E tipo assim, rapaz, não vou ser melhor do mundo mais mesmo. Tô aqui num contrato que ninguém vai pagar a minha rescisão. 2 anos, 33. 31. 2 anos e 33. Ninguém vai pagar a minha rescisão. Vou ficar aqui sendo coadjuvante no PSG. O craque do time, que é o Mbappé, não quer que eu esteja aqui Tem jogando. 21 anos. Então, o resultado, ninguém vai pagar a minha multa rescisória. Vou ganhar dinheiro, mas não. Eu vi um cara falando ontem uma coisa que faz total sentido. Ele disse o seguinte, ó, o Neymar, ele tem 31 anos. Ele fez um contrato bilionário para ganhar muito dinheiro em 2. Dentro de 2 anos, ele vai ser dono do próprio passe dele. E continua ele na vai seleção. escolher para negociar com quem ele quiser. É 1 ano antes da Copa do Mundo. Ele vai ter o passe na mão dele para ir para onde ele quiser. Vai passar 2 anos ganhando muito dinheiro, onde ele vai ser a estrela lá do time. Vai sair do PSG, onde ele talvez fique até no banco, porque existe já um certo desconforto para ele lá no time, podendo ficar ali preso porque ninguém vai pagar a multa rescisória dele. Então, ele disse assim, quem tá querendo pagar minha multa rescisória quer me pagar muito dinheiro, eu vou ficar só 2 anos, vou botar uma bolada no bolso, vou sair 1 ano antes da Copa do Mundo para ser dono do meu próprio passe e escolher para onde eu vou. Então, quer dizer, fez certo. E ele, Jogada pode de mudar a gênio. histó- e ele pode mudar a história do futebol da Arábia Saudita. Você viu que a Band já comprou os direitos autorais, né? Da transmissão do futebol árabe, né?
Então, quer dizer, quem puxou essa fila aí foi o Cristiano Ronaldo, né? Que primeiro foi para o futebol árabe, depois o Messi. O Manel, o Firmino. Tem muita gente já que tá no futebol árabe. O Thiago, eu ouvi ontem um cara fazer uma análise sobre isso. Geralmente, todo Mundial de Clubes, um time brasileiro, que é o campeão da Libertadores, enfrenta um time árabe antes da final, que geralmente é contra um europeu. Agora imagine, os 4 grandes fizeram boas contratações. Então a gente pode ter aí um Mundial de Clubes de um time brasileiro, se ganhar a Libertadores, com um desses times aí com 2, 3, 4 estrelas esse em nível time mundial. do Neymar é o mesmo do Benzema, né? Tornou-se o tempo em que hoje vai ser mais interessante você Ali, assinar a Liga Árabe para assistir futebol do que qualquer outra. Porque muitos atrativos, assim, porque a gente gosta de medalhões, né? É muito dinheiro. Quanto dinheiro é que ele vai ganhar por temporada? Ele vai ganhar 26 mil dólares por segundo. Não 1 milhão por dia? Ele vai ganhar 1 milhão por dia, mais ou menos? Acho que é 1 milhão por dia. Acho que é mais de 1 milhão ainda por dia. Mais de 1 milhão, porque é 480 milhões por ano. 400, ou seja, ele vai fazer em 26 por segundo. em 2 anos quase Enquanto eu falo, ele já ganhou 26 Vai mil. usar o banheiro, vai ganhar dinheiro, vai tomar um banho. Já ganhou 26 Vai mil. dormir, vai ganhar Mais dinheiro. 26 mil. Podendo um cara desse se machucar e passar em um ano sem jogar, né? E ainda recebendo. dinheiro. Diga. É muito dinheiro. E de se machucar, ele entende. É muito dinheiro, meu irmão. É muito Rapaz, dinheiro. Nas contas cair, contas aqui, tudo bem, Jairo, né? o pequeno cochilo que o Neymar der já ganha mais Já do ganha que dinheiro. todos Ganha nós dinheiro aqui. dormindo. No banheiro Acorda, tá você acha ganhando que você vai dinheiro. ganhar dinheiro dormindo? Ganha. Pera. Sem falar, isso é só de salário, né? Isso. Só E de ele é o salário. brasileiro mais Marketing. famoso do mundo. Né? Ele vai ganhar também pelas questões da influência, de fotos, de Sim, que ele publicar presença nas VIP. redes. Né? Agora, Então, a é mídia muito esportiva dinheiro. brasileira, eles odeiam o Neymar. Eu já reparei isso. Você Sempre acha? tem uma crítica. Tajam ele como mercenário. Quando teve aquele escândalo, aquele falso escândalo de assédio com aquela menina que tentou traçar uma armadilha para ele. Mas por todo que mundo você chamando. acha que a mídia não gosta do Neymar? O Neymar, ele tem aquela pegada de influencer, entendeu? Meio dono de si, meio Ousadia e descolado. alegria. Ousadia e alegria, entendeu? E isso torna... Ousadaia e alegraia. A galera que gostava mais desse Ai, desse minha futebol vaida. responsável, até da época... Romário não era um cara... Futebol Foi responsável. chamado futebol responsável. O pessoal mais sem tatuagem, isso e aquilo. Pega um pouco de ranço desse estilo dele, entendeu? Bem Sérgio Mas Pano quem você lembra agora foi. de Romário? Romário era um cara de passar a noite fora dos centros, né, na noitada. Então, Jorge, não seja eu sou tão... fã do Romário. Pausa. Eu tô tentando traduzir Cairo ali. Eu pensei que ele jogou um... Viu? Sim. Você quer falar alguma coisa? Perfeito. Continue, Ele fez continue. o gol de tá cabeça. interessante. Continue. Não, Ele então- entende que ele então, fez assim, um gol de cabeça. Ele está sendo chamado de mercenário. O que é que ele vai fazer? Eu acho que foi uma matéria até do próprio Casagrande, entendeu? Que não suporta o Neymar. Diz, porque é um mercenário. Pô, bicho, nessa altura do campeonato, na interpretação de que o nível de futebol dele já não vai render tanto quanto ele era mais novo. Agora, querer ser dono do próprio passe da própria vida e continuar jogando futebol e recebendo bem por isso, e você ainda vai ser apedrejado, é a mídia que a gente tem. Só lembrando que ele verdade. continua na seleção. Ele continuou na seleção brasileira, já foi convocado, né? Continua, mas assim, a saída dele, eu não sei se ele vai ser mais o craque do time, não. Eu acho que a bola da vez é o Vini Júnior, né? Vini Júnior é o cara que tá no Real, o cara que é novo, que tá comendo a bola. Eu acho que vai mudar um pouco aí essa dinâmica. Eu acho que esse novo ciclo que vai começar de seleção brasileira, eu acho que o Vini vai ser o cara. Você assistiu a seleção feminina, Thiago? Acompanhou? Não consegui porque era Os horários cedo. eram... Era de manhã. Era cedo, eu não cheguei a acompanhar o futebol Foi pelos feminino, não. horários, ô Jorge. Você achava que a seleção passava da primeira fase? Eu achava que passava da primeira fase. Eu não sabia como seria na fase de mata-mata, mas eu acreditava que na primeira fase passaria fácil. Bora pra polêmica. Você Não vá, acha? não. O propósito de Jorge hoje foi esse. Polêmica. Mas o Thiago ele é muito moderado, Vá, entendeu? vá então. Vamos pra polêmica. A discussão sempre foi o salário frente com Gabi. das Com o jogadoras. Jorginho. E agora de frente para o Thiago. Sempre houve uma discussão. E de todas as seleções de futebol feminino no mundo, a brasileira sempre foi a mais cri-cri em cima disso.
Não, eu quero receber o mesmo que os... Ou então ser um pouco mais valorizada. A seleção brasileira perdeu para Jamaica. Jamaica. E o time Que jamaicano... foi de vaquinha. Foi de vaquinha para jogar. Você acha que isso é simbólico? Isso desconstrói alguma coisa? Você acha que não está na hora da gente realmente valorizar um pouco mais o futebol feminino, mas espera aí, igualar a quem traz dinheiro realmente? Eu acho que é aquela coisa. O valor é proporcional ao que aquele mercado específico gira. O futebol feminino, a nível de merchandise, de patrocinadores, ele tem os mesmos números que o futebol masculino? Não tem. Tem a mesma audiência, porque isso atrela a audiência. Se tivesse uma audiência na mesma proporção, teria os contratos também na mesma proporção, obviamente os salários também seriam na mesma proporção. Não tem. Então é o mesmo que você querer dizer, por que é que os jogadores da Liga Árabe, né? A Liga Árabe agora está em evidência, mas vamos retroceder aí 1 ano atrás, 2 anos atrás aí. Será que os jogadores da Liga Árabe ganhavam mesmo do que os que jogam na Premier League? Melhor, um modelo ganha igual ao modelo? Numa passarela? Existe um estudo, justamente, olha, eu acho que o futebol feminino poderia render mais se o campo fosse menor, se as traves fossem menores, entendeu? Para você poder readequar. Um futsal. Exatamente. Então, você acha que isso já ajudaria? Não, eu acho que não. Eu acho que não, porque aí se você entrar nesse mercado, mérito, aí as piscinas teriam que ser menores para as atletas também a pista teria que ser menor também. Eu acho que não entra por aí. O esporte é o esporte. Não, existe determinados esportes que existe uma cultura um pouco mais feminina e masculina, ou até mesmo muitas mulheres que gostam de assistir os homens jogando e às vezes não assistem as mulheres jogando. Então é uma questão muito... o modelo homem ganha igual a modelo nas passarelas? Positiva a sua colocação, Jairo. Você foi acertadíssimo. Ginasta. As pessoas gostam mais... Tem uma cultura de assistir mais a mulher praticando a ginástica do que o homem. Questão, acho que muitas vezes, cultural, de mercado. Eu prefiro o voleibol feminino do que o masculino. Eu prefiro o voleibol feminino. Por que motivos? Sei lá, uma questão cultural, uma questão que a gente... Continue. Quem é a sua jogadora? Quem é a sua jogadora preferida? Quem é a sua jogadora preferida? Eu estou desconectado há algum tempo. Quem é a sua jogadora preferida? Eu estou desconectado há algum tempo, mas eu assistia muito. Eu sou das antigas. A Leila? A Fofão? Eu sou dessa época, muito, muito antigo. Estou desconectado de muita coisa esportiva. Mas eu acho que o Thiago falou bem a respeito disso. Você tem que ser um produto também, né? Porque o dinheiro não é só de jogar bola. É proporcional. Exato. Porque assim, os salários são altos porque os contratos que remuneram o que gera são altos. E são altos porque tem audiência. Tem procura. A NBA feminino não tem o mesmo, né? O basquete feminino dos Estados Unidos não tem a potência que é o masculino, pô. Pronto, vou dar um exemplo o mercado cirúrgico. O basquetebol. Ele, nos Estados Unidos, enfim, é o esporte que mais, assim, ele é NFL, por exemplo, é surreal. Mas se você for para a parte de salários, não são salários exorbitantes, não. A galera não vive essa vida de ostentação como no futebol. Não, o basquete masculino? Isso, não é o pronto, o cara tem propriedade para falar disso. Tem lei lá que não pode até... Tem lei, você não pode, por exemplo, eu acho que não tem nenhum jogador que ganhe metade do que o Neymar vai ganhar agora, né? Nenhum. E nós temos referências mundiais. E eles ganham muito com patrocinadores, né? E ainda assim não é... Mas é como o Thiago falou. Já no basquete, o que se vende não é a figura do jogador. É da jogada, do lifestyle, do tênis. Então, assim, é uma outra... Já não, aqui, para o futebol em si é isso. É o jogador. É a pessoa. Às vezes nem é um bom jogador, mas é a pessoa, o jeito que ele se comporta. Ousadia, alegria e tal. Quando as pessoas falam que Neymar vai receber 1 milhão ao dia, e é justamente isso. Parte dessa mídia ideológica que a gente tem, que critica, não sabe que esse 1 milhão ao dia tem toda uma cadeia produtiva ali. Exato. Entendeu? É gente que produz camisa, que produz short, que produz tênis. Rede social. O que é que ele está usando, e ele é o grande garoto propaganda. E você tem que pagar tudo aquilo ali. É uma vitrine. O pessoal acha, não, pô, porque você está com 90 minutos em campo, não vale 1 milhão um jogador nunca. Entendeu? Então tem tudo isso.
É o que gira, né? Tudo, Exato, tudo exato. é o Atrelada mercado, é um à produto. imagem é um dele. produto, é um produto. É porque é uma raiva desse pessoal criticando o Neymar, velho, que é absurdo. Você, o maior exemplo que existe disso é como um atleta consegue construir uma marca e mesmo deixando de ser atleta ainda ganhar dinheiro com o nome. O exemplo, Jordan. o Air Jordan. O Jordan. O Jordan. E- Jordan, há quanto tempo ele parou e hoje o mercado é absurdo de venda de tênis Extremamente pela marca que foi aquecido. criada. Você assistiu o filme Air? Assisti. Assistiu? Bacana, Assisti, né? É bom, é bom. E até houve tempo que Tem um ele não arremesso podia final usar. Ele não podia Mas usar, eu acho né? que esse é o documentário do o Chicago. tênis Chicago. nos jogos. Por Fora quê? de série, A né? liga não patrocinava. Exatamente. Fora de série o arremesso final, né, do Chicago. Então, muito bom com o Adam Sandler agora também, mas assim... não- Arremessando alto. Arremessando Arremessando Você assistiu? alto. É, tem muito jogador, né? No jogador real que faz Isso, o filme, que fez o filme. Assisti, pô. O corte mais famoso que tem, inclusive, desse filme é aquele. Anda, você vai parar? Não, aquele que viralizou. Agora, o Eu sou fã Thiago, do Adam Sandler. o Thiago tocou num assunto importante, fenômeno realmente, que é o Michael Jordan. Hoje você vê, o cara parou há muito tempo, mas você vê um moleque com a camisa do Jordan. né? Ah, Tá vendendo, inclusive. eu senti cara, é uma um crítica fenômeno. aí na sua Acho que fala. agora, né? Tá vendendo. Space Jam, agora o Space Jam não vingou, não, ó. No 2. O 2, Eu vou comer o meu chocolate. patrocinado. Eu vou comprar Fazendo meu aqui o chocolate. Mechan, patrocínio Bis. Aí pra você aqui do podcast. do Se Thiago. você, Não vingou essa daí, velho. se você gostou desse podcast, pede. Piadinha ruim, piadinha ruim. Mas, pessoal, a gente tá falando aqui de muitas... tá parecendo o programa do Leão Lobo, meu irmão, só falando de... Fofoca. Principalmente Mas, quando você enfim, mas é Não, o que mas tá ele sendo falou muita falado. coisa boa, mas esqueceram ele falou da muita Luísa, coisa da boa. Luísa É o Sonza, que né? está sendo Sonza. falado, inclusive, como o Jairo colocou aqui há pouco, pra gente fechar essa pauta Leão Lobo hoje, é o que está sendo falado na mídia, né? Então a gente vem aqui para repercutir, porque são coisas também polêmicas, enfim, que é informativo também. A gente é feito de cultura útil, cultura inútil também, mas todo mundo gosta. E é o que tá na internet Enfim, aí, o né? que está sendo falado muito é... Nosso compromisso é com a informação. É o lançamento, né, do clipe da Luísa Sonza, aquela cantora que foi casada com o comediante Whindersson. Whindersson Nunes, onde ela lançou agora um novo álbum. Está sendo muito criticado uma faixa que chama Morangos, eu acho, né? Campo de Morango. Campo de Morango. É que eu assisti para tentar entender, eu tava na internet olhando, e aí o pessoal viu um vídeo lá de um cara lá que é Satanista? dito da seita satanista, e ele dizendo o seguinte, que tinha muitas referências satanistas A Lilith. que seria uma entidade, né, e que essa entidade, enfim, gerava abortos, enfim, coisas. E ela disse o seguinte, ela disse que esse álbum dela era contextos muito íntimos dela, internos, e que ela estava trazendo à tona. E aí, desde o catálogo, a foto do disco, é um artista que fez para aquele Lil Nas X, tem uma outra artista aí, que gosta dessas coisas bem ocultistas, Macabra, né? Macabras, e aí parece que é meio que um hype, né? Só observação. surfar A palavra nessa- é ocultista surfar mesmo. nessa onda. As- E aí esse clipe, rapidamente, Jorge, ela é um clipe muito sensual, onde tem uma cama no meio de uma plantação, de uma fazenda, aí cheio de sangue, como se fosse alguma coisa abortiva. Sim. Enfim, uma coisa muito Menstruável. estranha. Menstruável. Uma coisa muito estranha. E a letra é uma coisa muito pesada a letra também, é. né, do ponto de Letra. vista sexual. Eu ainda não assisti o clipe. E aí o pessoal dizendo que, assim, é uma coisa como se fosse um pacto com o demônio, alguma coisa do tipo. Mas fale, Jorge. Inclusive, Jorge, Só antes de um- você falar assim, não é algo novo, né? Não é algo É. novo. Ela tá resgatando uma Depois eu parada. tenho Tá tendo uma curiosidade. tendência, Depois eu tenho curiosidade pra dizer sobre. uma Uma tendência. parada. Todas essas imagens foi comprovado depois que foram geradas por inteligência artificial. E a gente tem que falar toda vez no programa alguma coisa de inteligência artificial. Mas olha só. Quando eu vi esse clipe, vi o clipe não, vi o anúncio dessa música e eu vi a imagem dela deitada na cama em uma posição como se tivesse acabado de parir e a cama estaria toda suja de sangue, né? E eu me atentei ao nome, né? Campos de Morango. Tem uma música dos Beatles que se chama Strasberry Fields, Isso. que é Campos de Morango Campos de também. Morango. Mas ali, John Lennon, ele faz uma analogia a respeito do paraíso, entendeu? Só que ele apresenta problemas. Ele é uma coisa muito lúdica.
tá certo? A respeito do pós-morte. E filosófico. Aí eu né? fui olhar a letra do Campos de Morango para ver se era uma referência direta ou não, entendeu? E assim, nada a ver, é muito pesado, entendeu? E acho assim, a Luísa, para quem acompanhou... Ou seja, meio sem sentido. Quem acompanhou o casamento dela com o Whindersson até hoje, e ela tocava músicas que não tinham nada a ver, não tinha essa pegada, entendeu? Que ela tem hoje. Romântico. Então, o que é que está acontecendo hoje com o mercado? Outro músico muito famoso, The Weeknd, esses dias fez uma mudança na face também, até porque quem olhar o próprio rosto da Luísa Sons hoje em dia, vai ver que ela fez alterações bruscas no lábio. Drásticas. E Léo Santana na capa de um CD, sentado em um trono, parece que tem chamas atrás, e as pessoas estão evocando muito essa coisa de inferno, de chamas, de condenação, Ocultismo, de né? ocultismo, para trazer para essa realidade atual. Eu acho que é algo muito pesado esse... Que eram esse- arquétipos, assim, não, arquétipos Ne- nesse- negativos. Ó, veja só, agora eu vou assim. falar inclusive de uma curiosidade. Toda teoria da conspiração, ela parte, às vezes, não da realidade. A pessoa pega aqui, cria uma história sobre isso e tenta vincular ao máximo que isso aqui tem um significado, porque essa porcelana, o formato cerâmico dela é utilizado em rituais. As fics são criadas assim. Porque eu inicio dizendo isso. Lá vendo o Twitter em 2000, o X, lá em 2011, mais ou menos, eu vi um trecho de uma música dos Beatles que dizia assim, vejam só, nesse trecho eles dizem a frase Paul is dead. Aí eu baixei a música e fiquei ouvindo, realmente tem uma voz lá ao fundo falando Paul is dead. Aí eu comecei a pesquisar, dizendo que a história de que Paul McCartney já estava morto e que era um dublê. Aí veio a teoria da conspiração. E era um dublê porque ele no álbum ele estava tocando com a mão direita. No outro ele aparecia com mais acessórios e tocava com a mão esquerda. Aí comecei a pesquisar. Não, e nesse outro álbum aqui, aquele álbum que eles estão no jardim, as cabeças deles são as flores. Eu esqueci o nome do álbum dos Beatles. Aí eu comecei a pesquisar. Meu irmão, fiquei uma semana pesquisando porque tinha a teoria da conspiração. Aí depois eu achei um vídeo no YouTube dizendo que isso foi uma estratégia de marketing, porque naquela época as pessoas, para ouvir essa frase Paul is dead, para ver os easter eggs no álbum, as pessoas tinham que comprar os discos Sgt. e ouvir. Pepper. É o nome desse... Exatamente. Inclusive, finaliza. Aí, só para finalizar, as pessoas tinham que consumir muito isso para poder ver se era verdade que se Paul McCartney estava morto era um dublê, quando na verdade tem uma entrevista dele dizendo, não, na verdade eu sou ambidestro, eu toco com as duas mãos. Inclusive, essa estratégia aí, eu acredito que foi usada pela Luísa Sonza, porque Isso. ela deu uma entrevista num podcast, ontem mesmo eu vi ela dizendo, e ela disse assim, eu gravei esse vídeo, eu gravei esse filme, esse clipe, e aí eu fico só contando, falta um dia para as pessoas me cancelarem na internet, faltam 7 horas para as pessoas me cancelarem na internet. E aí ela disse, então isso foi parte de uma estratégia? Aí ela disse, foi parte de uma estratégia que... Exato. Pra você entender, você vai ter que ver os próximos vídeos. Ou seja, ela perdeu 100 mil seguidores e a gente tá falando aqui no podcast sobre quem? Luísa Sonza. Então é uma estratégia de marketing, Exato. né? Que, assim, é uma estratégia. Funciona, enfim, agora... Em parte. De Funciona, fato, funciona. de fato, de que forma você quer que falem de você? Tem gente que não quer saber de que forma, que falem de mim. Falem de mim. Então, assim, a gente tá falando dela, e aí teve essa questão aí do satanismo, né, de que ela poderia estar possuída, de que faz referências a essa entidade aí demoníaca. Enfim, fato fez tudo pensado de forma estratégica para que tenha esse engajamento. Exato. E que você assista os próximos vídeos para explicar. É como, inclusive no vídeo é como se fosse no final, ela como se ela estivesse sonhando. E aí ela diz assim, vocês vão ter que assistir os próximos vídeos para você explicar. São conteúdos meus, né? Eu fiz esse álbum para falar sobre a minha vida, sobre o que eu sinto, sobre a questão do cancelamento, que ela tanto foi vítima, enfim, sobre tudo isso. Então, vamos aguardar para saber o que foi, mas assim, parece-me que já isso tudo faz parte realmente Exato, de uma coisa muito bem pensada de marketing. Entendeu? E que é global. Porque está sendo replicado por vários outros artistas. Aquele rapper, Lil Nas, né? Ele fez um clipe muito bom, que era aquele que ele tava no cavalo. Não.
E assim, muito bonito o clipe, entendeu? Ele cantando rap em cima do cavalo. E o segundo clipe já era algo, ele caindo no inferno, entendeu? Tinha um Isso. produto que era vendido, um tênis que era vendido, que dizia que no tênis tinha sangue humano. Isso. Então, o mercado tá adotando, tá escancarando de vez agora a tendência. E a tendência parece que é essa, Mas o é ocultismo. isso. Ô, Jorge, eu falo pra quem gosta de colecionáveis. Imagine a procura que teve de pessoas comprando o Fofão pra saber se tinha a faca Punhal. no punhal dentro dele. Boneca da Xuxa também. A né? boneca da Xuxa. E por aí vai. Sempre foi uma área muito explorada pelo Eu marketing. já girei. Porque a espiritualidade, Longa ela é história. sempre muito importante. Ela é um Sim. pilar importante na vida do ser humano. Então se explora bastante, muitas vezes, a espiritualidade nesse sentido, né? A contra-espiritualidade, vamos dizer assim. E o ocultismo sempre foi uma arma muito forte quando o camarada queria causar debate. Sempre é, na verdade. Sempre é. Mexe com a espiritualidade. Uns se revoltam, outros se identificam e assim vai. É verdade. Não é à toa que a dinâmica das séries, quando o debate e a espiritualidade são os deuses, acaba tornando uma série muito forte. Ou seja, os próprios Vikings, assim, o Valhalla trabalhou muito essa Gera última. um interesse muito grande em consumir. Exato. Todas essas obras épicas é muito essa questão das cruzadas, do muçulmano. Saiu agora também a segunda temporada do Grande Guerreiro Otomano, que é o lance de Maomé contra o Drácula. Aquela coisa toda. O próprio Drácula se tornou uma figura Aham. exatamente por incorporar essa questão do mal, do ocultismo, do demônio. Enfim, sempre é uma ferramenta muito de marketing muito forte. É um arquétipo muito forte. Eu tenho uma leitura, eu vou fazer ela da maneira mais rasa possível. A Bíblia, ela fala a respeito desses últimos tempos e existe, e eu quero que as pessoas interpretem bem, ouçam bem, para dizer bem assim, rapaz, o que é que ele está querendo falar com isso? Existe uma espécie de cansaço pela maneira que você ouve a palavra de Cristo. Não a palavra de Cristo, mas quem está transmitindo. Uma série de escândalos sequentes a respeito de líderes religiosos, e a gente fala da soma da Igreja Católica e da Igreja Evangélica. Você tem o cristianismo solene no restante do planeta. E nessa série de escândalos, que a gente fala da pessoa que está transmitindo a palavra, não a palavra, ela gerou um cansaço e uma desconfiança muito grande nessa nova geração. Então essa nova geração, ela fica desacreditada com o cristianismo. Ah, não, mas eu vou seguir porque esse pastor tal estava envolvido nisso. Se Deus não mudou ele, vai mudar a mim por quê? Entendeu? E elas começam a procurar em outros deuses, em outras... eu Outras esqueci crenças. até o nome do satanista, que tem esses vídeos no TikTok, ele fala a respeito do ocultismo. Mas ele convence. Por quê? Porque ele tem um estudo ali por trás. E as pessoas, elas ficam curiosas para saber sobre esse novo mundo que ninguém falava antes. E não é uma coincidência, a partir do momento que os ministradores da palavra hoje estão tendo a sua credibilidade reduzida, que existe essa massificação do conteúdo de ocultismo, entendeu? Então, assim, é muito músico. Você pega Léo Santana, entendeu? Que não tem nada a ver, a música dele não tem nessa pegada. Mas as indumentárias, os discos com um trono, com chamas atrás, etc. Tal. Então, isso gera uma espécie de curiosidade. Não, por que se meu cantor favorito gosta disso? Então, acho que deve ser interessante. Então, eu vou dar uma pesquisada. E isso, de certa forma, é perigoso. Por quê? Uma coisa é você ser um cara que é estudioso do ocultismo para estar falando a respeito de Lilith, de Lúcifer, etc. e tal. E outras pessoas que fazem cerimônias onde existe uma ritualística macabra e as pessoas vão procurar a respeito disso aí e logo mais a gente tá vendo atentados, entendeu? Pessoas procurando outras pessoas inocentes para fazer o mal, entendeu? Então, assim, eu fico preocupado com a maneira Até que mesmo isso vai... porque se mexe com energia, né? Se mexe com Exatamente. energia, com vibração. E pode falar de muita coisa, mas eu acredito em karma. E eu acho que quem mexe com isso... Vibração, energia. E existiu, né, os de Alan no Rins, né? Então é um assunto para outra pauta. Na sua visão, Tiago, quando a gente fala a respeito da preocupação no meio espiritual, dessas coisas acontecendo, o que é que você me diz? Eu acho que são os sinais, né? São os sinais do fim dos tempos, né? A gente falou aí agora há pouco de Larissa Manoela,
Tá de tudo isso na palavra. Os Pai pais contra contra filhos. filhos. Sim, pais contra A filhos. fé de alguns vão se esfriar. E isso aí, pra mim, é só a concretização da palavra de Deus que vem se cumprindo. Pra mim, são os sinais, né, dos fins. O amor dos de tempos, muitos meio, esfriando, né? As meio. pessoas estão perdendo a sensibilidade do ser humano, ou seja, o cara tá ali acidentado. Teve até um caso, né, recente, policial, inclusive, eu até deu divulgado de um caminhão aqui no sertão mesmo. O cara lá preso às ferragens e foi uma carreta com cerveja, o pessoal pegando as cervejas e o cara lá, né? Então, é muito complicado. O amor está se esfriando e isso não é positivo para quem sonha. Mas, enfim, os bons vai sempre manter em sua mente coisas positivas, vibração positiva e fé no ser humano e nas coisas boas. Podcast do Thiago, um bate-papo leve atual. O pessoal das rádios está aí acompanhando. Um abraço para vocês, Totó. Estamos Ficou reflexivo. chegando agora, ao fim do podcast do Você Thiago. viu? Você viu a deixa? O cara já tá conectado. Então a gente chega ao final de mais uma edição desse super papo leve, atual. Falamos de muita coisa de gestão, de Nem sempre atualidades. tão leve, né? Não leve. Mesmo com as controvérsias aqui, o papo é sempre leve. Valeu, McFly. Valeu, Focado Vence. Tiagão, mais uma edição concluída e a gente agradece. Graças a Deus. Finalizando o primeiro pela episódio da oportunidade. terceira temporada. Vem muita coisa boa ainda por aí. Esse mês ainda teremos. Esse mês não, né? Nos próximos episódios teremos convidado especial. E a gente fica aqui, né, já aguardando ansiosamente para o próximo capítulo do podcast do Thiago. E a gente quer só se despedir aqui, agradecer a atenção de vocês, a paciência de vocês que nos acompanharam esse bate-papo leve e atual. Aqui, Jorge McFlurry, Focado Vence, Jairo Ribeiro. Semana que vem tem mais podcast do Thiago e a gente vai ficando por aqui. Um bate-papo leve e atual. Valeu!